Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. É um prazer tê-los aqui para mais uma aula. E hoje nós vamos falar a respeito da psicogênese da língua escrita, especificamente das hipóteses de escrita. Então, nós vamos finalmente aí conversar a respeito da caracterização de cada um dos níveis conceituais linguísticos estabelecidos pelo referencial teórico da Emília Ferreira e da Anna Teberoski. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação para eu ir mostrando as escritas, e isso vai facilitar a compreensão quanto à característica de cada uma das hipóteses, combinado? Então, vamos lá. Então, pessoal, hoje eu vou falar com vocês a respeito da psicogênese da língua escrita, para a gente poder pensar um pouquinho como que acontece o desenvolvimento desde a aprendizagem inicial da escrita até a criança se tornar alfabética, que é uma escrita que nós chamamos de convencional. Nós vamos utilizar o referencial da Emília Ferreira e da Anna Teberoski. Por que elas começaram a pesquisar sobre escrita? Porque elas queriam entender o alto índice na época, né, de muita repetência nas séries de alfabetização. Por que as crianças não aprendiam a ler e escrever? E a pesquisa foi toda voltada para a América Latina. Então, o trabalho da Emília Ferreira e da Anna Teberoski acabou repercutindo muito aqui na América Latina. E é por isso que nós seguimos esse referencial teórico como o nosso parâmetro aí para analisar o desenvolvimento da criança no que se refere à apropriação do sistema de escrita alfabética. O trabalho da Emília Ferreira e da Anna Teberoski, que se refere aí à psicogênese da língua escrita, ele não teve como objetivo trabalhar ou indicar qualquer tipo de método de escrita ou método de alfabetização. O objetivo das autoras era, na verdade, verificar quais são as ideias que as crianças elaboram quando elas estão aprendendo a ler e escrever, ou até mesmo antes de pensar nas questões de escrita. Então, todo o trabalho foi voltado para o como se aprende, e não para o como se ensina. Bom, aqui, para a gente poder continuar contextualizando o trabalho da Ferreira e da Teberoski, eu coloquei uma síntese aí das principais ideias, né? Primeiro que a psicogênese da língua escrita é o caminho que as crianças percorrem durante todo o processo de apropriação da língua escrita. Nessa perspectiva, o aprendizado do sistema de escrita ele é concebido como algo ativo, como algo em que o sujeito ele está a todo momento refletindo sobre a escrita. As aulas anteriores eu falei bastante sobre isso, né, da importância da criança mobilizar diferentes operações mentais, mobilizar diferentes estruturas cognitivas para ela conseguir refletir sobre a escrita e fazer um trabalho bastante ativo em relação a esse processo de apropriação do sistema. E não aquele formato tradicional em que passivamente a criança recebia as famílias silábicas, fazia cópia, em algo tudo muito pronto, tudo muito já pré-elaborado, sem nada, com pouca reflexão, né? Então, a gente vê que as autoras nos trazem um outro olhar para o nosso trabalho. Nesse sentido, o que a gente nota? Que, embora elas tenham estudado, elas tenham investigado, tentado compreender como a criança aprende, elas com esse olhar, elas acabaram também fornecendo ao professor um direcionamento de pensar como a criança aprende, mas mais que isso, por meio desse olhar de entender esse aprendizado, de entender o mecanismo de como a criança aprende, isso acabou também dando uma outra perspectiva para a prática alfabetizadora. Então, não tem como a gente falar que isso não repercutiu numa mudança, numa alteração na prática. Porque a partir do momento que as autoras concebem que para o sujeito aprender a ler e escrever, ele tem que passar por uma constante reflexão sobre a escrita, isso vai interferir diretamente na prática do docente, na prática do professor.
porque ele vai ter que mudar, ele vai ter que repensar a sua prática em função desse percurso evolutivo que a criança elabora. Esse processo ativo de apropriação do sistema de escrita alfabética, ele acontece por meio de uma construção e uma reconstrução de ideias ou de hipóteses que a criança elabora sobre a natureza e o funcionamento do sistema de escrita alfabético. Isso é super importante, gente. Isso é a síntese do que é, de fato, a psicogênese para o trabalho de alfabetização. Primeiro ponto que a gente nota, existe uma construção progressiva, né? Uma sequência de aprendizagem que acontece nesse percurso evolutivo até a criança se tornar alfabética. O momento inicial é quando a criança acha que escrever é desenhar. Então, toda a representação simbólica dela é voltada para o desenho. Então, toda vez que alguém pede para ela, olha, escreve a palavra borboleta, ela vai e desenha a borboleta. Num segundo momento, ela acha que ela escreve utilizando alguns símbolos gráficos, que podem ser letras, que podem ser números, ou qualquer outro símbolo que ela cria, que ela, inclusive, inventa, que a gente chama de pseudoletras. Num terceiro nível, num terceiro momento, ela só utiliza letras. E essas letras, ela utiliza imaginando que elas têm relação com a característica do objeto que está sendo representado. Então, elas imaginam que a quantidade de letras que se usa para escrever uma determinada palavra tem relação com a característica daquilo que está sendo representado. Então, se eu represento, por exemplo, se ela vai precisar escrever uma formiga, ela imagina que ela vai usar, que formiga tem poucas letras, porque é um animalzinho pequeno. Se ela tem, por exemplo, a escrita de elefante, ela imagina que seja com muitas letras, porque elefante é um animal grande. Então, esse é um terceiro nível e é o momento em que ela está no realismo nominal. Num quarto nível, ela acredita que a quantidade de letras está relacionada com a quantidade de pautas sonoras existentes na palavra. O que são essas pautas sonoras? São a quantidade de vezes que nós abrimos a boca. Então, ela imagina que ela abre a boca para falar dinossauro. Então, ela tem lá 4 aberturas de boca, ela usa 4 letras. Ela tem para escrever camelo, ela abre a boca 3 vezes, ela usa 3 letras. Então, ela relaciona com a quantidade de vezes, com as quantidades de pauta sonora, e ela acaba usando uma letra para cada pauta sonora. No último estágio, ela já entendeu que a escrita representa a fala, e aí ela já compreende, chega numa escrita bem próxima à convencional. Então, vejam um percurso aí para vocês terem uma ideia de como é esse percurso evolutivo. Existe, nesse percurso, um desenvolvimento entre cada um dos níveis. E o que eu posso dizer a vocês é que, às vezes, a criança, dentro de um mesmo nível, a gente nota inclusive um avanço conceitual dentro do próprio nível. Então, é muito comum que a gente consiga observar crianças pré-silábicas, aí você fala, então, mas aquela criança é pré-silábica, a outra também, mas a gente já consegue ver um avanço de uma em relação à outra. Então, é importante a gente ter essa ideia de percurso. Então, o que eu quero deixar claro a vocês é que, entendendo esse percurso evolutivo, vocês vão perceber qual é a possibilidade de um trabalho de intervenção pedagógica bem feito, bem estruturado, para levar essa criança sempre a avançar. A gente tem a primeira etapa, o primeiro nível, sendo como a criança acha que escrever é desenhar. Então, se você pede para ela escrever peteca, o que ela faz? Ela desenha peteca. Isso a gente chama de fase icônica ou pictórica. Avançando mais um pouquinho, a gente tem as crianças que produzem garatujas. O que são essas garatujas? São as crianças que escrevem imitando uma letra cursiva. Ele põe o lápis no papel e ele não tira o lápis do papel.
Ele continua elaborando os seus traçados em formato aí de uma garatuja, olha aqui, ó, que nos lembra uma escrita cursiva. Óbvio, a gente está falando aqui, pessoal, de uma etapa muito inicial da escrita, entendam isso. Avançando mais um pouquinho, a gente ainda tem aqui, pensando antes até de chegar num pré-silábico propriamente dito, a gente ainda tem os pseudoletras, que a gente vai ver algumas escritas com essas características. Que são os pseudoletras? São crianças que inventam traços, inventam letras, criam algumas grafias que acabam parecendo um pouquinho com as letras convencionais, mas a gente consegue notar que não é uma letra convencional, porque se você pergunta para a criança, que letra é essa? Às vezes ela fala qualquer letra, independente, ela, acho que é a letra A, porque ela lembrou que existe uma letra A, mas ela não sabe ainda traçar essa letra A. Então, essa letra que ela inventou, que ela criou, a gente chama de pseudoletra. Caminhando mais um pouquinho, nós vamos ter os pré-silábicos. Os pré-silábicos, eles apresentam várias características que vocês vão precisar aí observar e anotar e ficar atento para poder conseguir notar qual é a diferença de um pré-silábico para um silábico e para os demais, no caso. O pré-silábico, ele ainda não sabe que a escrita representa o que a gente fala. Só que ele já sabe que nós utilizamos letras para escrever. Então, o que ele faz? Ele muitas vezes utiliza letras do seu nome ou do repertório de nomes que ele já se apropriou. Ele tem algumas características que são interessantes, que são 3 características chaves. A primeira é a característica de quantidade mínima de letras. A criança acha que para algo estar escrito, ela tem que utilizar em torno de 3 ou 4 letras. Essa é a hipótese de quantidade mínima. A outra hipótese que ela cria, a hipótese de variedade de letras. Ela sabe que para uma palavra estar escrita, ela não pode colocar, por exemplo, A e A. Ela não pode repetir uma sequência de letras. As letras não podem aparecer uma ao lado da outra, letras iguais. Então, o que ela faz? Ela varia essa quantidade de letras. E também ela sabe que palavras diferentes são escritas de forma diferente. Então, ela também tem a hipótese de variedade entre palavras. Ela não escreve as palavras da mesma forma. Ela varia a ordem das letras, embaralha as letras que ela já conhece, a fim de que as palavras estejam escritas de forma diferente. Essas 3 são as 3 características básicas de um pré-silábico. Andando mais um pouquinho, a gente tem as crianças que são silábicos e que eles já entenderam aquilo que é primordial para o trabalho de alfabetização, que é a ideia de que a escrita representa a fala. Então, o que vocês vão notar? Essas 3 primeiras hipóteses anteriores, a icônica, a garatuja e a pré-silábica, a gente chama isso de esse período de pré-fonetização. Ou seja, a criança não tem ainda consciência fonológica e com isso, ela não fonetiza, ela não sabe que o que a gente escreve é o que a gente fala. Por isso que a gente chama de período pré-fonetização. A partir da hipótese silábica, nós chamamos de período de fonetização, que é quando as crianças já compreenderam isso. E aí, qual é o primeiro raciocínio que a criança produz? Ela acredita, ela tem a ideia de que cada vez que abre a boca, ela usa uma letra, que é um raciocínio extremamente lógico, se a gente for parar para pensar. Então, essa é a ideia que ela elabora. É por isso que eu falei para vocês que quem pensa dessa forma faz uma leitura segmentada. Porque ele já vai fazendo essas separações quando ele olha para o que ele escreveu e ele faz as pausas, ele faz as paradas. É importante, então, vocês notarem que
ele segmenta porque ele acha que cada vez que abre a boca é uma letra que se utiliza. E essa criança, como ela não usa a letra verdadeiramente de cada pauta, a gente fala que ela é uma criança silábica sem valor. Olha só o que ela escreveu aqui, ó. P, T, K. Ela não usou nenhuma letra de cada pauta sonora, das pautas sonoras. Ela usou letras aleatórias. Ou seja, ela já pensa na questão quantitativa, quantas letras usa, porque ela já está relacionando com quantas vezes se abre a boca, mas ela não está pensando ainda na questão qualitativa da escrita, que é a questão, que é a ideia de que sons estão sendo apresentados em cada uma dessas pautas sonoras, que letras representam cada uma dessas pautas sonoras. O silábico com valor, ele já consegue perceber isso. E aí, ele já coloca uma letra para cada sílaba, uma letra para cada pauta sonora. Então, quando ele vai escrever P, T, K, ele usa a letra correspondente. Tá? Avançando mais um pouquinho no percurso, a gente já tem as crianças que são silábico-alfabéticas. E aí, o que o silábico-alfabético faz? É um nível intermediário. É uma fase de transição. Então, ora ele vai usar uma letra para cada sílaba e ora ele já vai ter uma escrita convencional. Então, olha só. P, ele escreveu convencionalmente, de forma alfabética. T, ele pôs uma letra para representar. E o K, ele pôs uma letra para representar. Então, o que ele fez? Ele escreveu alfabético, silábico, silábico. Por isso que ele é silábico alfabético. O alfabético, ele já chegou numa escrita convencional. O que é uma escrita convencional? É uma escrita correta? Com a ortografia perfeita? Não. A criança silábica ainda vai apresentar uma série de questões a serem desenvolvidas no trabalho de alfabetização. Mas ela já entendeu a questão alfabética do sistema. Ela já compreendeu o funcionamento do sistema de escrita alfabética. E com isso, ela já tem uma escrita convencional. E por último, que é um nível que eu coloquei aqui para vocês, que é um nível que foi inserido de acordo com as nossas recentes pesquisas da área de alfabetização, que é o nível ortográfico. Se vocês pegarem a Psicogênese, a obra original, vocês vão ver que não tem esse nível do ortográfico. O nível ortográfico foi algo acrescentado posteriormente por meio de todos os estudiosos e pesquisadores que estudaram e que utilizaram a psicogênese como referencial. E o que é a hipótese ortográfica? É quando a criança já escreve corretamente, já escreve atendendo às questões ortográficas de escrita, certo? Eu queria mostrar para vocês aqui, ó, essa aqui é a obra original da Psicogênese, é a primeira edição, ó, tá bem velhinha, é a primeira edição de 1985, ela já passou, ela já tem várias edições publicadas, mas essa daqui é o meu xodó, né? Primeira edição de 1985, tá bem já usadinho, claro. Por que é importante a gente aprender sobre a psicogênese, então? Para a gente conseguir diagnosticar a hipótese de cada criança e, com isso, elaborar uma intervenção que seja mais adequada ao que a criança está pensando naquele momento. Então, não faz sentido eu perguntar para uma criança que está lá na fase icônica sobre se passarinho escreve com S ou com 2 S's. Não faz sentido. Eu vou intervir em função dessa ideia que a criança está elaborando naquele momento. É por isso que vocês precisam saber a respeito, conhecer cada uma das hipóteses de escrita. É isso aí, pessoal. Agradeço a presença de vocês em mais uma aula e até a próxima. Até mais.